Olá, gente boa, meus santos e minhas santas. Celebramos hoje o 19º domingo do tempo comum. E Jesus, este que caminha ao encontro dos discípulos, chamando-os a si. É a vocação. Os discípulos caminham atrás dele. É o encontro, a fé, o discipulado. A caminhada do discípulo vai da incredulidade à dúvida e da dúvida à fé. Um caminho progressivo, ontem, hoje e sempre. Em Nazaré, a caminhada foi na contramão, do maravilhamento à dúvida e da dúvida à incredulidade. Um caminho regressivo. Então, hoje também é celebrado o Dia dos Pais e, no contexto do mês das vocações, a Semana Nacional da Família, que se estende até o dia 20 de agosto. Neste ano, o tema central é Família, fonte de vocações. E o lema segue o ano vocacional. Corações ardentes, pés a caminho. No Lago de Genezaré, o caminho é o mistério que celebramos hoje. É novamente progressivo, do apavoramento à coragem da fé, testada, sem dúvida, pela dúvida e pela queda, que na esperança de salvação chega à sua plenitude. A reação dos discípulos é um espelho das nossas próprias reações. O medo distorce a realidade e nos paralisa. A certeza de que Deus está conosco e que podemos confiar nele mobiliza. Porém, todas as energias para enfrentarmos as tempestades e completarmos a travessia da vida está aí. Viver não é fácil. Viver é perigoso. Então estamos no mês vocacional, como já falamos, e depois de termos celebrado a vocação do ministério ordenado no domingo passado, hoje celebramos a vocação paterna, meditando na figura do Pai no seio da família. Exatamente hoje a palavra do Senhor nos fala sobre dois tipos de tempestade. Aquela que aconteceu no coração do profeta Elias e aquela que aconteceu com os discípulos durante a travessia do mar. Isso significa que toda a vocação tem seus momentos de tempestade. Toda pessoa que foi chamada por Deus a uma missão tem que lidar com tempestades dentro de si mesma. É o caso de Elias. E também com tempestades que acontecem no seio da igreja. São os discípulos na barca. E também da sociedade humana. Assim como aconteceu com o profeta Elias, às vezes a nossa alma transforma-se no mar agitado. Nós desejamos e precisamos nos encontrar com Deus, mas não o conseguimos de maneira imediata, pois Ele não está no furacão dos nossos afetos desordenados e das nossas emoções cegas e descontroladas. Deus também não está no terremoto da nossa raiva intensa e do nosso ódio contra tudo aquilo que consideramos errado e pensamos que deva ser destruído. Enfim, Deus também não está no incêndio da nossa intolerância e do nosso desejo que muitas vezes queremos eliminar de uma vez por todas nossas
imperfeições e sermos ouro ou prata totalmente puros. Somente quando silenciamos o barulho provocado pelo furacão, pelo terremoto e pelo incêndio que nos habitam, é que podemos encontrar o Senhor e ouvi-lo na brisa suave do seu Espírito. Assim como Elias, o pai é um homem às vezes perdido dentro de si mesmo, perdido na sua própria tempestade interior. Um homem que deve enfrentar seus furacões, terremotos e incêndios interiores. Um homem chamado a ter a coragem de silenciar e de ouvir o murmúrio de sua brisa suave, de ouvir a voz de Deus, vivendo sua vocação paterna, não mais a partir da sua carne, dos seus instintos egoístas, mas a partir do Espírito Santo, que torna o seu espírito humano capaz de domínio de si mesmo. Como fez com o profeta Elias, Deus confiou ao pai a missão de purificar a fé da sua família e de dar à sua casa a firmeza e a confiança necessária para resistir às tempestades da vida. Justamente porque nossa vocação nunca é vivida de maneira individualista, mas comunitária e social, o Evangelho nos fala das tempestades que se fazem presentes na Igreja e na sociedade humana. Vejam que o Papa Francisco afirmou que em um mundo doente como o nosso, a Igreja não pode pretender ser totalmente saudável. Em outras palavras, as tempestades que afetam o mundo afetam também a nossa Igreja. As doenças e os conflitos que atingem a humanidade atingem também a nós cristãos. Os ventos contrários que atentam contra a vida das pessoas também sopram contra a Igreja de Jesus Cristo. Na tentativa de silenciar a voz do Papa Francisco, dos bispos e de todos os cristãos que se colocam na defesa da vida, da ecologia e contra uma economia que produz a morte, as tempestades aí estão. Enquanto a barca dos discípulos, imagem bíblica da Igreja, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. O mesmo Jesus que caminha sobre as águas agitadas e não afunda nelas, é aquele que estava em oração ao Pai, por si e pelos seus discípulos de todos os tempos. Isso significa que somente a oração nos capacita, para lidar com as tempestades. Somente a força da oração nos faz atravessar as tempestades sem sermos tragados por elas. Assim como Elias, assim como Jesus, é na oração que podemos silenciar nossas tempestades e voltarmos a ouvir a voz de Deus. Àqueles discípulos que gritavam de medo, Jesus disse: coragem, sou eu. Não tenhas medo. Jesus quer que nós o reconheçamos junto a nós, em nossas tempestades. Se a voz do medo fala conosco em nossas travessias e na vivência diária da nossa vocação, a voz da coragem precisa falar ainda mais alto. Quando não superamos esse medo, da nossa travessia, quando não superamos também os desafios, nossa vocação acaba ficando comprometida. Portanto, assim como Pedro, nós também
estendemos, né, nossa mão a Jesus e gritamos: Senhor, salva-me. E Jesus prontamente aceita a fraqueza da nossa fé e nos estende a mão todas as vezes que nós caímos ou nos afundamos. Jesus oferece, pois, à sua igreja a vitória sobre as forças do mal e a segurança nas provações. Mas pede como condição essencial uma confiança sem hesitação. Na Bíblia, o mar representa o mal, cuja força grandiosa tudo domina, uma força ameaçadora para todos nós. Na vida do Pai, na vida de cada um de nós, da nossa igreja, das nossas comunidades e da sociedade humana, o mal é uma realidade presente que precisa ser enfrentada. O mal quer nos fazer acreditar que a travessia para outra margem não é possível, não dará certo. Ele sempre procura nos manter paralisados no medo e no desânimo, tirando do nosso horizonte a perspectiva da mudança. Mas Jesus continua a nos encorajar e a nos incentivar a fazer a travessia, mantendo os olhos fixos nele, que vem ao nosso encontro nas horas mais sombrias da nossa vida e nos estende a sua mão, para que possamos enfrentar os ventos contrários e chegar à outra margem, à meta que está no horizonte da vocação de cada um de nós. Senhor, salva-me. Esse é o grito que o Pai e cada um de nós hoje dirige a Jesus. Que o Senhor nos salve de afundarmos na falta de fé. Que Ele nos salve de ficarmos paralisados no medo e no desânimo. Que Ele salve cada pai e cada família de serem tragados pelo mal que há no mundo. Que Ele salve a nossa igreja, especialmente o Papa Francisco, nossos bispos, nossos padres, enfim, todos os cristãos. O vento pode soprar o quanto quiser. A montanha jamais se curva diante dele. Este é um provérbio chinês. Que nós não nos curvemos diante dos ventos contrários, mas diante do Senhor Jesus, o Filho de Deus, que silencia nossas tempestades e navega conosco, levando-nos com segurança e firmeza até o outro lado. E dando continuidade ao nosso momento de oração, me coloco na presença do Senhor como de costume. Recolho-me imaginando a noite ali na barca com os discípulos aguardando Jesus. Peço aquilo que quero, olhar para Jesus e sua promessa, em vez de minhas fantasias. E buscando tirar proveito, contemplo a cena e o olho, né, e procuro olhar as pessoas, quem são, o que dizem e também o que fazem. E hoje, nesse Dia dos Pais, gostaria de dizer de que Ele, os nossos pais, procura estar sempre presente. Nos momentos de maior necessidade, demonstra firmeza, coragem, confiança. Ele nunca falha. É o nosso amigo de verdade. Mesmo quando erramos ou nos distanciamos, Ele procura estar por perto para nos ouvir e cuidar da gente. Muitos deles são mãe e pai ao mesmo tempo. Cuidam da casa, da cozinha, trocam fraldas, lavam e passam. Dão o melhor de si para ver tudo nos seus devidos lugares. Ele ajuda, é companheiro de verdade, é protagonista da sua missão para o resto da vida. Ser pai é assim mesmo. É vocação, doação,
persistência, capacidade de decisão é razão, mas também é emoção e sensibilidade. Ser pai é ter responsabilidade, assumir o compromisso e não abandonar jamais a jornada. Obrigado, Pai. Um santo e abençoado domingo a todos e a todas.